Aí ele coloca aqui, né? Vamos resolver um circuito agora, que é esse circuito aqui, ó, onde ele está colocando um resistor em paralelo com o capacitor. E aqui é interessante a gente ir acostumando a visão para esse tipo de relação aqui. Ó. Vamos lá. Então, deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Ó. Se a gente for calcular aqui, né? Aqui ele está colocando a corrente, né? Essa corrente aqui, ela sobe e quando ela chega nesse nó, ela desce. Só que ela desce dividida. E não é dividida meio a meio. Ela é dividida. Né? Então vamos dizer que aqui seja a IR e aqui seja a IC. Ambas dependentes do tempo. É assim, ó, IR de T e IC de T. Eu só não estou colocando o de T para não carregar a nossa notação. Aqui ele não colocou, mas eu vou tomar a liberdade de colocar. Aqui você tem um VR, que também é de T. Ele colocou o VC de T, mas não colocou o VR. Beleza. Então, o que é que acontece? Quando nós estamos trabalhando dessa forma, né, nós temos uma coisa interessante. Vejam aqui, ó. Se eu fosse fazer a conta, seria assim, né? IR mais... deixa eu até mudar a ordem para ficar conectado com aquilo que já está escrito. IC mais IR igual a I. Beleza? Quem é o IC? O IC é isso aqui, ó. Na verdade, é C dV dt. Tá vendo, pessoal? Eu vou cortar esses 6 aqui, tá bom? Só para a gente entender como que os autores chegaram nisso. Então, quem é o IC? Quem é a corrente sobre o capacitor? É a capacitância, é aquela grandeza em Faraday ou em uma subunidade de Faraday, vezes a derivada da tensão. Então, olha só. Da mesma forma que o indutor tem a capacidade de se opor à variação da corrente, o capacitor tem a característica de se opor à variação da tensão. Ok? Sempre lembrando, o indutor está muito intimamente ligado com o armazenamento de energia no formato de campo magnético. E o capacitor está muito mais ligado ao armazenamento de energia sob o formato de campo elétrico. Ok? Luiz, eu tenho dúvidas sobre isso. Beleza, pega um livro de física, principalmente o livro de Física 3. O Halliday, por exemplo, é muito bom nisso. Pega lá o capítulo que ele fala sobre os armazenadores de energia. Indutor, indutância, capacitor, capacitância, energia no capacitor, energia no indutor. Pega essa parte e estuda, porque essa parte é importante para a gente aqui, tá bom? Aí, beleza, quem é o IR? Pô, corrente é tensão sobre resistor. Tá aqui, ó, tensão sobre resistor, tá vendo? Opa, errei aqui, né? Tensão sobre o resistor. E isso tudo igual à corrente IS, né, que ele chamou aqui. IS. Agora, aí o que é que ele fez depois? Usou a álgebra. Dividiu tudo por C. Por isso que a expressão ficou desse jeitão aí que a gente está vendo. Então, o raciocínio foi esse que eu mostrei para vocês. É um circuito em paralelo, portanto, divisor de corrente. Ele dividiu a corrente, aplicou a lei dos nós e resolveu. Lembrando, a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que deixam esse nó. Beleza, essa equação que a gente está vendo aí também é uma equação diferencial, linear, ordinária, né? E de primeira ordem. Por quê? Porque só aparece um termo em primeira derivada. Não aparece uma derivada de ordem 2. Só aparece de ordem 1. Ok? Até aí, pessoal. Tranquilo? Oi. Sim. Sim. Exatamente. Sim, isso é fato.
Ali a gente estava calculando a tensão sobre o indutor. Então é L dI dt. A derivada da corrente. Isso. Beleza? Aí você pode até fazer uma brincadeira com isso. Então, significa o seguinte, vamos lá. Se a tensão sobre o indutor, VL de T, é L dI de T dt, quem é o I sobre o indutor? Aí você passa a indutância para lá, ó. E aplica a integral em ambos os termos, certo? Então você vai ter I de T igual a 1 sobre L, porque é constante, VL de T dt. A mesma coisa aqui no capacitor. Se eu quisesse saber o V em cima do capacitor, 1 sobre C integral de I de T dt. Beleza? E isso a gente vai usar, porque pensa comigo. E se eu tivesse um indutor bem aqui, ó? Eu não teria duas parcelas. Não é? Porque quando o I de S viesse e chegasse nesse nó, ele se dividiria em três, concorda? Teria aqui o IR, teria aqui o IL e teria aqui o IC. Então, o que é que aconteceria? Vamos lá, por curiosidade. Vamos por curiosidade. Então, vamos montar aqui. Então, ó, vamos lá. Eu ficaria com IR, tudo dependendo do tempo, tá? IL, IC igual a IS. Beleza. IR a gente sabe. É V, né? Porque está tudo em paralelo. Então, é esse V sobre R. Então, R, V de T. Beleza. A tensão sobre a corrente do indutor. 1 sobre L integral de V de T, dt. A corrente sobre o capacitor. C dV de T dt. Isso tudo igual ao IS de T. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Aí, ó, esse tipo de equação é a chamada equação integro-diferencial. Por quê? Porque eu tenho um termo em derivada, que é o diferencial, mas eu tenho um termo integral. Isso aqui não é uma equação diferencial, porque eu tenho um termo integral. Então, qual a saída? Bom, uma saída é... Então, vamos derivar tudo, porque se a gente derivar tudo, a gente acaba com a integral. E aí ficaria como? 1 sobre R, dV de T, dt, mais 1 sobre L, V de T, mais C, D2V de T, dt2, igual a DIS de T, dt. Essa equação, diferencial de segunda ordem. Por quê? Porque a minha função incógnita, que é V de T, está derivada duas vezes. Tranquilo? Como a gente vai resolver? Bom, tem método, tem técnica, tem uma série de coisas. Mas vocês entendem que bastou colocar o indutor ali, que a equação já muda a ordem? Agora, se isso assusta, tem outra coisa que de repente alivia. Não tem como eu transformar em terceira ordem. Porque qual seria o outro componente armazenador de energia? É capaz de ter na prova, né? Mas na aula a gente não coloca, certo? Então,
é legal a gente ver o jeitão da coisa. Se a gente souber o comportamento de cada componente, em associar significa simplesmente você aplicar a técnica de análise de circuitos. Só isso. Não tem outra coisa. E as técnicas que nós já vimos, e vamos bater no peito e falar bem alto, vimos todas, são adequadas e suficientes para a gente poder resolver tudo. Agora, a partir daqui, aí a gente está num outro grau de complexidade. Por isso que eu falei no início da aula. Quando compararmos a técnica fasorial com o que nós vamos ver, a técnica fasorial passa a ser relativamente simples. Porque em relação às equações diferenciais, fasor é muito mais fácil. Então, para você ver que tudo na vida é relativo, né? Isso aqui também. Então, deu para entender essa parte?